Vamos então aqui ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, Mundo Espírito dos Espíritos. Esse é o capítulo 11, os três reinos. Nós vimos em nossos encontros anteriores, vimos no nosso encontro anterior, inicialmente, os minerais e as plantas, onde nós tivemos a oportunidade de compreender um pouquinho mais sobre a estrutura do nosso mundo, os seres que dividem conosco espaço aqui nesse nosso ambiente, ainda que sejam seres bastante primitivos, como é o caso das plantas, E agora nós vamos então entrar nessa segunda parte, que trata dos animais e do homem, Então é importantíssimo para nós, porque Kardec, na sua época, quando ele desenvolvia estudos sobre o espírito, é impossível não notar algo especial nos seres inferiores, os seres vivos inferiores. Então ele procurava entender se é vivo, existe algum princípio. Que princípio é esse? Nas plantas encontramos o princípio vital, nos animais o princípio inteligente. E ele procurava então, ainda que não se aprofundando tanto, embora ele tenha trazido para nós aqui algumas questões, não se pode fazer uma determinação de que todas as respostas a respeito desse tema estejam concentradas apenas nessas questões que Kardec desenvolveu. Basta nós lembrarmos aqui que nós temos aproximadamente 18 questões nesse item número 2 dos animais e o homem, alguns assuntos importantes, mais abrangentes, estudando a origem, a evolução e o destino dos animais, a relação também com os seres humanos, e outros muito mais focados em particularidades, curiosidades. Então, de um modo geral, são apenas 18 questões. Se nós lembrarmos que, lembrando que em 1857 nós tivemos a publicação do Livro dos Espíritos, Só um instantinho. E quando foi em 1859, nós tivemos Charles Darwin publicando então o livro A Origem das Espécies. Eu estou procurando aqui só para a gente poder conferir quantas páginas são. Estou aqui no site de uma editora, de uma livraria, para falar um pouquinho sobre a quantidade de informações que nós encontramos aqui neste livro, Deixa eu só pesquisar aqui embaixo. Então nós temos aqui as características dele: idioma, largura, marca, número de páginas, 573 páginas, É muito legal esse filme, Angelina? Ele fala, nesse caso, ele fala mais dessa parte da história de Stephen Hawking, E se você tiver a oportunidade de assistir um documentário sobre Darwin, vai falar um pouquinho sobre a viagem que ele fez, sobre suas pesquisas e tudo mais. Então, quando nós pegamos A Origem das Espécies, um livro que fala sobre os animais de um modo geral, toda essa parte de zoologia que Darwin estudava, também tendo ali a influência de outros pesquisadores. 572 páginas tem esse livro, essa nossa versão em português. E Kardec fala dessa perspectiva espiritual, falando sobre instinto, sobre inteligência, sobre princípio, em apenas 18 questões. Então nós vemos assim que dá para perceber o quão extenso esse assunto é e como ainda nós estamos aquém das informações basilares que falam sobre os espíritos,
dos animais, propriamente dito, né, e principalmente também a forma como esse conhecimento moldaria a nossa relação com esses seres aqui no nosso mundo. Tem um documentário que é bastante, até chocante, né, que fala sobre, chama Carne é Fraca, fala sobre os animais, mostrando imagens impactantes, e me lembro quando eu assisti a esse documentário, algumas cenas eu não conseguia olhar diretamente porque eram realmente impactantes. Falava sobre a relação dos animais com os homens em 5 aspectos diferentes. Então falava sobre os animais na relação do vestuário, dos alimentos, do entretenimento, da companhia e também das experiências científicas. E mostra ali que o homem realmente não vê o animal como um ser vivo, mas vê como um objeto, uma máquina, né, como lembravam alguns iluministas, uma máquina que pode ser usada, né, e desfrutada da forma como quisesse, né? Então esse conhecimento sobre a realidade espiritual dos animais, né, desses princípios inteligentes que se encontram ainda nesses reinos inferiores, mudaria completamente a nossa relação. Lembrando que, voltando alguns séculos no tempo, nós encontrávamos ali a ideia de que os animais simplesmente não eram providos de qualquer tipo de princípio inteligente, né, ou de inteligência, ou mesmo de algum princípio. Eram simplesmente ali objetos que por acaso eram objetos animados, e aí então faziam e desfaziam, né? E ainda hoje nós encontramos isso, observando, né, a nossa alimentação, observando a utilização desses animais no nosso ambiente de trabalho, né, ou para tarefas, para trabalho, enfim, tudo aquilo que nós vemos hoje. Braz, lembrando, tem hora que para analisar a vida na Terra me deixa muito triste, né? Quando a gente começa a ter essa compreensão, né, Braz, de que tudo vai evoluindo e tudo evolui no seu tempo, a gente acaba se conformando um pouco mais e tendo esse entendimento que a doutrina espírita nos proporciona. Mas o fato de nós compreendermos não significa que nós aceitamos, né? E isso realmente é algo bastante doloroso para nós. Então, temos muito ainda que aprender, muito ainda que estudar sobre esse tema, né? E os espíritos, então, procuram trazer para nós, através da literatura, através de temas de textos mais específicos, falando sobre os animais. E a gente vai então aprendendo aqui gradualmente. Então, inicialmente, antes de nós começarmos o estudo aqui no nosso Livro dos Espíritos, nós vamos então lá para o A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia do Chico, e nós temos aqui um livro que conta para nós, né, a história, né, ou pelo menos todas as instruções sobre a formação do nosso planeta inicialmente, avançando, né, até, só para a gente ter uma ideia, nós temos aqui no primeiro capítulo a Gênese planetária, depois a vida organizada, que é o capítulo que nós vamos ler, depois aqui raças adâmicas, fala sobre a civilização egípcia, a Índia, família indo-europeia, povo de Israel, China milenária, as grandes religiões do passado, Grécia e a missão de Sócrates, Roma, a vinda de Jesus, o Império Romano e seus desvios, a edificação cristã, evolução do cristianismo, a igreja e a invasão dos bárbaros, a Idade Medieval, os abusos do poder religioso, as cruzadas e o fim da Idade Média, a renascença no mundo, a época de transição, a Revolução Francesa, o século XIX, o Espiritismo e as grandes transições, e depois o Evangelho e o futuro, né? Então, é um livro que mostra, a partir dessa visão espiritual, essa longa trajetória, né, que a humanidade, que o nosso planeta e a própria humanidade viveram, né, aqui desde esses tempos iniciais. Então nós vamos aqui começando por essa parte aqui do primeiro capítulo, que fala sobre a Gênese planetária, vai falar sobre a formação do nosso planeta, né, que para nós ainda não é. Só um instantinho.
Deixa eu ver aqui. Pronto. Voltando, pessoal. Né? Então, aqui, esse livro ele fala para nós sobre a formação do nosso planeta, a trajetória da humanidade, e nós vamos então focar nessa parte inicial que trata da formação então do nosso planeta. Então nós temos aqui da vida dos seres vivos, né? Então começa a comunidade dos espíritos puros. Depois nós temos aqui essa segunda parte, a ciência de todos os tempos, os primeiros tempos do orbe terrestre. Depois nós encontraremos aqui a criação da Lua, a solidificação da matéria, e aí então o divino escultor. Nós vamos aqui começar a partir desse item anterior, a solidificação da matéria, porque aqui começa a tratar da estrutura que é formada para acolher os seres vivos. Então nós temos, na grande oficina, surge então a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. As vastidões atmosféricas são amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio nos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes, e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta, mas sobre a Terra o caos fica dominado por encanto. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução e vida. As mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. O divino escultor. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o esporo da sua misericórdia sob o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro da base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda parte do universo galáxico. Organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio de 40 a 60 km de altitude para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa, a manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. O Verbo na criação terrestre. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres,
na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a natureza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Então aqui de uma poesia, né, muito bonita, muito bela, Emmanuel começa a trazer para nós então como tudo aconteceu, como foi o princípio de tudo, principalmente aqui nesse caso, né, em especial para nós, o princípio da vida. Depois nós temos aqui no segundo capítulo, em que ele continua aprofundando um pouco mais. Capítulo 2, então, a vida organizada. Primeiro item, as construções celulares. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primevos a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. É por isso que, em todos os tempos, a beleza, junto à ordem, constituiu um dos traços indeléveis de toda a criação. Então, beleza e ordem. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre, tudo obedecendo a um plano estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Então, quando nós estudamos sobre essa parte de biologia básica, né, Namone, boa tarde, bom dia. Quando nós estudamos sobre essa parte da biologia básica, nós falamos, por exemplo, sobre o ambiente que nós vivemos, de acordo com a temperatura, de acordo com a pressão atmosférica, de acordo com a umidade, de acordo com a própria constituição do nosso planeta. Então nós temos ali base de carbono, nós somos seres orgânicos, temos uma estrutura orgânica complexa baseada nesses elementos da nossa natureza, e o princípio vital então veio para vitalizar tudo isso, né, para trazer vida a tudo isso. Então tudo isso muito bem pensado. Basta nós lembrarmos que disso que Emmanuel traz para nós, nós lembramos, por exemplo, que hoje existe na nossa ciência, em especial, né, quando se fala na astronomia, a busca por vida fora do nosso planeta. Então nós já chegamos a estudar sobre isso, falando, né, sobre o que exatamente se busca fora do nosso planeta. Então, para muitos, se busca a vida inteligente. Para outros, se busca apenas vida. Então, a vida inteligente, a princípio, é aquela, né, obviamente com capacidade de se comunicar, capacidade de se deslocar, capacidade de trazer ali uma tecnologia, né? E quando se fala em vida biológica, a vida puramente, os cientistas buscam então ambientes fora do nosso planeta que tenham água,
Isso porque eles buscam uma vida semelhante àquela que nós temos no nosso planeta. Como tudo aqui começou nesse ambiente aquoso, começou na água, então é natural que nós busquemos uma estrutura biológica semelhante à nossa. Então se busca então em planetas, em luas, onde haja água, em estado líquido principalmente. Se não onde há água, onde pelo menos já houve água, procurando ali veios de rios, estruturas que se assemelham a mares, enfim, qualquer coisa que dê sinal de um ambiente onde a vida, assim como no nosso planeta, possa ter se originado. Então, buscam inclusive um planeta, os planetas que estejam a uma distância compatível com aquilo que nós temos no nosso planeta, a distância da Terra até o Sol, o calor que permite que essa água fique num estado líquido, né? Então, procuram isso. Então, várias vezes nós encontramos notícias nos jornais dizendo que os cientistas encontraram um planeta semelhante à Terra. E essa semelhança se dá exatamente pela distância da estrela próxima, que permite que essa água fique líquida, de um tamanho, de um volume também semelhante ao nosso. Então, a grande expectativa para os cientistas, né, dessa parte mais biológica, chamado, né, também de exobiologia, que é a vida fora do nosso sistema solar. Então eles buscam essa vida biológica. Por isso vemos então a semelhança que existe, o interesse na semelhança em que existe do nosso tipo de existência aqui, de tipo de vida biológica do nosso planeta, e a vida fora do nosso planeta também. Mas, como nós, estudando a doutrina, vemos que falamos sobre a pluralidade dos mundos habitados, Horizonte, bom dia. Então nós procuramos também vida espiritual, isso através daquilo que a doutrina espírita nos proporciona. Então nós temos artigos que falam sobre vida em Marte, sobre vida em Vênus, vida em Júpiter, e isso dentro de um aspecto espiritual. Então, a princípio para nós é uma revelação, mas não temos ainda condições de atestar essa afirmação, embora logicamente nós aceitemos isso com naturalidade. Imaginando o nosso universo desse tamanho, imaginamos também a vida espalhada por todo ele, mas não a vida da forma como nós buscamos. Aqui mesmo, no nosso planeta também, nós procuramos vida que seja diferente da estrutura biológica que nós conhecemos. Então nós encontramos que seres que vivem nos lugares dos mais hostis, que chamam inclusive os biólogos de extremófilos, vivendo perto de regiões vulcânicas, em locais onde há erupções vulcânicas, fundos dos oceanos em grandes profundidades, perto dessas saídas das lavas e tudo mais, lugares muito ácidos. Então procuram vida biológica em estruturas diferentes. Ou seja, estamos ampliando cada vez mais a ideia de vida e não aquela vida restrita nas nossas condições. Então, por isso, quando se fala sobre essa ordem e se fala sobre a beleza também, nós estamos, a princípio, conhecendo aquilo que diz respeito a nós, mas vamos então ampliando cada vez mais esse campo de pesquisa, esse campo de buscas, Então, como foi colocado para nós aqui, tudo isso então obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. O próximo item aqui, lembrando que nós estamos estudando o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, esse capítulo pelo menos que fala sobre a vida organizada, para fazermos uma introdução aqui ao nosso Livro dos Espíritos. Os primeiros habitantes da Terra. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria, amorfa e viscosa, era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo
iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra, do plano material, são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal antes das grandes vegetações. Esses seres rudimentares somente revelam um sentido, o do tato, que deu origem a todos os outros em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores. Então, dos 5 sentidos que nós temos hoje, né, olfato, audição, visão, paladar e tato, o tato foi o primeiro que se desenvolveu, conforme Emmanuel traz para nós. Os demais sentidos dependiam, então, de uma estrutura neurológica mais complexa, fazendo com que fossem surgindo conforme os organismos fossem se desenvolvendo. A elaboração paciente das formas. Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum, formando-se as colônias de infusórios, de polipeiros, em obediência aos planos da construção definitiva do porvir, emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da vida tem sua gênese. Então, começamos por aí. Quando nós falamos sobre a vida que surge no nosso planeta, essa informação que Emmanuel traz para nós, ela é essencial. Aliás, aquilo que nós já sabíamos, né? Que o mundo espiritual é o princípio de tudo, que o mundo material é apenas o palco onde nós agimos para o nosso desenvolvimento. Então, quando ele diz para nós assim, que obediência aos planos da construção definitiva do porvir, emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. Então nós vemos que todos os seres vivos têm na sua gênese o mundo espiritual. Ainda que sejam formas diferentes, complexidades diferentes, estruturas diferentes. Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Não existem formas definidas nem expressão individual nessas sociedades de infusórios. Mas, desses conjuntos singulares, formam-se ensaios de vida que já apresentam caracteres e rudimentos dos organismos superiores. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. Aqui também vale, né, nessa ilustração que Emmanuel traz, falando sobre esses engenheiros de Jesus, né, esses operários de Jesus. E aí então nós voltamos o nosso pensamento no tempo e também mudamos de dimensão, tentando entender, né, quem são esses espíritos, de que forma que eles trabalharam, qual o objetivo desse trabalho. Porque uma das grandes perguntas hoje que a própria filosofia tem, e também as próprias religiões, é o porquê da vida. Por que nós existimos? Por que a vida existe? Sabemos quem é o Criador, sabemos qual é o objetivo, mas não entendemos exatamente o porquê disso tudo, da sua origem. Então, quando voltamos ao pensamento, nós encontramos exatamente esses enigmas. Quem são esses operários? De que forma que eles trabalhavam? Como tudo começou? Lá aqui no Livro dos Espíritos, né, que nós estamos aqui estudando, né, baseando nesse nosso estudo, quando Kardec pergunta quando a vida começou, quando o espírito surgiu, os espíritos respondem que eles não sabem, que muitas dessas questões se encontram ainda encobertas pelos véus do mistério de Deus. E exatamente, né, para nós ainda, tudo isso faz parte de um grande mistério. Mas o fato de ser misterioso não significa que não tenha uma resposta. E claro, não é o momento ainda
de nós alcançarmos essas origens, né, até porque nós estamos passando por um processo de desenvolvimento tão ainda basilar, desenvolvendo o nosso caráter, desenvolvendo a nossa personalidade, desenvolvendo a nossa inteligência, que buscarmos essas informações simplesmente nos desviaria do foco principal, que é exatamente alcançar esse desenvolvimento. Mas, já que a nossa inteligência se encontra em desenvolvimento, inevitavelmente nós procuramos respostas para tudo. Infelizmente, nem todas as respostas chegam, mas as perguntas não deixam de ser feitas. Quando nós, então, passamos a olhar o mundo espiritual como a nossa realidade também, nós percebemos que se as respostas não estão aqui, as respostas estarão do outro lado. E tudo virá no seu devido tempo. Então, ficamos imaginando, né, quem são esses operários, quem são esses espíritos que trabalham com Jesus. Que trabalhavam e continuam trabalhando ainda, né? Já que Deus não para de criar, e Ele cria através exatamente desses operários, então tudo ainda continua muito ativo. Se não aqui no nosso mundo, né? Pelo menos em mundos que se encontram ainda em desenvolvimento. Mas tudo aqui também há uma grande participação no povoamento do nosso universo. A princípio, coordenam os elementos da nutrição e da conservação da existência. O coração e os brônquios são conquistados e, após eles, formam-se os pródromos celulares do sistema nervoso e dos órgãos da procriação, que se aperfeiçoam, definindo-se nos seres. Aqui, quando se fala sobre essas estruturas que vão se formando, é muito interessante quando se estuda a biologia. Nós falamos sobre os diversos reinos da natureza, falamos também, né, sobre os diversos filos. E aí, então, quando nós vamos, por exemplo, para o ambiente marinho, nós encontramos ali, os cientistas, né, fizeram essa classificação taxonômica desses seres de acordo com a complexidade dos seus organismos. Então nós temos aqueles seres que não são dotados, por exemplo, de um cordão nervoso, né, como é o caso da nossa coluna vertebral, não tem ali um aparelho digestivo bem desenvolvido. Nós encontramos seres, por exemplo, que trazem no coração um átrio e 2 ventrículos, diferente de 2 átrios e 2 ventrículos que nós temos. A respiração, uma é branquial, a outra acaba sendo pulmonar. Então a estrutura física, alguns podem se locomover, outros não podem. Então nós vamos estudando desde aqueles reinos mais primitivos até os reinos mais complexos, como é o caso, por exemplo, dos mamíferos, né, que podemos colocar assim em termos de complexidade, aqueles que se encontram num grau mais elevado, que inclusive, né, do qual o homem participa. Mas nós vemos então aqueles seres primitivos, rudimentares na sua estrutura, são vivos, dependem de alimento, dependem de oxigênio, mesmo sendo ali seres aquáticos. Então, precisam se proteger, trazem ali sistemas de defesa, é tudo muito curioso, tudo muito belo. E mostra exatamente, né, que cada ser então vai evoluindo na sua complexidade até atingir esse topo em que nós nos encontramos aqui, no topo da vida biológica. E diz aqui ainda para nós: formas intermediárias da natureza. A atmosfera está ainda saturada de umidade e vapores, e a terra sólida está coberta de lodo e pântanos inimagináveis. Isso falando lá dos tempos primitivos, quando a Terra começa então a apresentar os primeiros sinais de vida biológica. Todavia, as derradeiras convulsões interiores do orbe localizam os calores centrais do planeta, restringindo a zona das influências telúricas necessárias à manutenção da vida animal. Esses fenômenos geológicos estabelecem os contornos geográficos do globo, delineando os continentes e fixando a posição dos oceanos, surgindo desse modo as grandes extensões de terra firme, aptas a receber as sementes floríficas da vida. Os primeiros crustáceos terrestres são um prolongamento dos crustáceos marinhos. Seguindo-lhes as pegadas,
aparecem os batráquios, que trocam as águas pelas regiões lodosas e firmes. Nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste de vegetação luxuriante, prodigiosa, de cujas florestas opulentas e desmensuradas, as minas carboníferas dos tempos modernos são os petrificados vestígios, né? Ou seja, as regiões carboníferas, né, no caso, jazidas de petróleo, jazidas de carvão, jazidas de diamante, tudo isso nada mais é do que os resquícios desse passado. Lembrando que esses elementos são fósseis, são elementos fósseis. Portanto, então, dependem desses elementos orgânicos do passado para se formarem naquilo que nós temos hoje. Imaginar que o petróleo que nós utilizamos nada mais é do que o resultado desse processo de transformação daquilo que nós chamávamos de vida no passado. Plantas, animais, vida orgânica como um todo. Então, essas jazidas que nós temos hoje são, então, como colocado para nós, opulentas, aliás, cujas florestas opulentas e desmesuradas, as minas carboníferas dos tempos modernos, são os petrificados vestígios. Ensaios assombrosos. Vamos começar ali pela formação inicial de tudo. Nessa altura, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Horrendos no que diz respeito à estética, né? Mas belo, como tudo aquilo que tem vida. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias, na retorta de acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Então, o nosso planeta havia se transformado naquele grande laboratório onde muitas experiências foram feitas. Quando se fala em laboratório, quando se fala em experiências, inicialmente nós pensamos, né, que tudo veio de uma forma pronta, como se fosse ali uma casa pré-fabricada. Basta você desempacotar ali as peças, desencaixotar tudo e você montar e ficar tudo pronto. Mas ao contrário disso, nós vemos então que a vida, a partir daquele elemento primordial, ele foi então colocado aqui no nosso planeta e foram então observando a sua evolução. Cada ser dentro de um ambiente, cada ser foi evoluindo conforme ali as suas possibilidades, as suas necessidades. Muitas transformações ocorreram durante esse período, então as coisas não vieram prontas. Surgiu então aquele ser celular e ele foi se desenvolvendo. Como isso aconteceu? Esse para nós então é mais um desses enigmas. Como é que eles escolheram as formas? Como é que nós tivemos então cada um dos seres? Mais para frente nós vamos estudar um pouco mais sobre o trabalho de Darwin também e de Wallace, né, dois grandes naturalistas do passado. Inclusive Wallace também trouxe uma influência significativa sobre Darwin, e Wallace ele era um estudioso do espiritismo na sua época. Então nós tivemos ali aquela relação, né? Wallace ele era ao mesmo tempo naturalista, era espírita, né? Então ele tinha uma visão assim muito ampla do que diz respeito a essa realidade do mundo espiritual envolvendo a vida aqui no nosso mundo físico. Então, quando nós falamos sobre essa formação inicial, Darwin então falava sobre a questão da adaptação. Cada ser então vivendo num ambiente, com determinadas características, e esses animais então foram se adaptando. E aí então nós começamos a perceber, dentro daquilo que Emmanuel começa a falar para nós, ele diz assim: estudam as combinações das substâncias, na retorta de acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares,
cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades necessárias do porvir. Então eles sabiam que a partir daquele início haveria então um fim. Agora, o caminho que se seria percorrido desse início até o fim dependeria exatamente das observações e das necessidades e possibilidades. Então, quando Darwin fala, como ele tinha como ponto fundamental a questão da adaptação, isso nada mais é, né, aliás, não deixa de ser uma grande verdade, que os próprios espíritos no passado utilizaram também, né, aliás, se basearam para trazer esse delineamento sobre a evolução de todos os seres. Então, Darwin trouxe ali uma teoria baseado naquilo que ele via, e havia uma conexão direta com tudo aquilo que acontecia desde a origem da formação dos seres aqui no nosso mundo. E continua. Todas as arestas foram eliminadas. Olha que interessante. Todas as arestas sendo eliminadas significa que eles então iam fazendo as suas experiências, os seres iam evoluindo e eles iam então fazendo os ajustes, cortando aquelas rebarbas, né, que sobravam, fazendo ali as devidas modificações para que os seres se adaptassem e evoluíssem. Porque a grande pergunta que nós fazemos hoje, né, por que existe tanta variedade de seres vivos aqui no nosso planeta? Por que nós temos ali um ser que vive na água, outro ser que vive na terra, outro ser que voa? Por que os seres que vivem na água nós temos aqueles que são gigantes e aqueles que são minúsculos? Por que tudo isso? Aí nós começamos a entender um pouco mais nessa complexidade da parte da cadeia biológica, dos biomas que são formados, a relação entre todos os seres. Para nós olhamos e vemos isso com muita naturalidade, embora muitas pessoas ainda se perguntem qual é a função da barata, né? Mas ela está presente ali no nosso meio como um ser decompositor. Mas então, assim, cada ser ocupando a sua devida posição dentro dessa grande cadeia de seres. Para que eles servem? Nós ficamos dessa pergunta. Mas quando nós começamos a analisar esses ajustes que foram necessários para que cada ser se adaptasse a um determinado ambiente, ocupasse uma posição nessa cadeia evolutiva, podemos não entender por que eles existem, mas sabemos para quê. Porque eles fazem parte, né, nada mais são do que elos de uma corrente que vai se formando, mostrando desde o átomo até o arcanjo, como colocam os espíritos para nós aqui. Tudo se encadeia na natureza. Não temos ainda a capacidade de compreender para quê, mas ali nós temos, naquela posição, naquela condição, esses princípios inteligentes, desde aquele estado mais primitivo até aquele estado mais avançado, cada um ali se elaborando, fazendo parte de um processo de transformação. Mais uma vez, não entendemos por quê, mas começamos a perceber. Se nós olharmos o ser propriamente dito, nós ficamos naquela dúvida para que ele serve. Quando nós começamos a analisar o princípio inteligente em si, nós vemos que é um ser em evolução. Isso para nós já é o suficiente. Agora, claro que quando nós tivermos uma visão muito mais profunda, nós começaremos a analisar essa teoria de um modo muito mais profundo e muito mais verdadeiro. É como se nós pensássemos o seguinte: imaginemos uma criança, por exemplo, que começa a sua vida acadêmica, aprendendo ali, né, na alfabetização, a ler, a escrever e tudo mais, fazer as interpretações, e aí então naquele período inicial ela começa a ter as noções básicas, por exemplo, de ciências. Ela começa a entender um pouco sobre a chuva, um pouco sobre os órgãos do corpo humano, a alimentação, tudo aquilo que é o mais básico. Conforme ela vai evoluindo, biologicamente e intelectualmente, ela vai então aprendendo um pouco mais, saindo do ensino fundamental 1, ela aprende um pouco mais no ensino fundamental 2, depois ela aprende um pouco mais no ensino médio, agora de um modo muito mais complexo. Aquela parte do corpo humano que uma criança aprende nos primeiros anos da escola é o mesmo corpo humano que um jovem do ensino médio aprende.
Só que ele vai aprender agora a conhecer, né, questão de metabolismo, questão de estrutura, de tecidos. Aí então esse jovem se forma no ensino médio e passa para a universidade, por exemplo, sendo ali um biólogo, sendo ali um médico. E aí então ele começa a estudar isso com mais profundidade e vai então tendo uma compreensão cada vez mais profunda e mais complexa. Até ele vai fazer os seus cursos de pós-graduação, o corpo é o mesmo. Aquele corpo inicial que aquela criança estudou é o mesmo corpo que aquele indivíduo que está fazendo o seu doutorado em medicina também está estudando. Mas olha a distância que existe de um para outro. Nós estamos aprendendo esse início da vida, embora nós tenhamos uma capacidade de nos aprofundar, de estudar cada vez mais, mas se nós analisarmos biologicamente, nós podemos até dizer que temos ali um avanço significativo, mas espiritualmente nós não sabemos absolutamente nada. Somos então aquela criança lá no início da vida acadêmica, entendendo que aquele animal que é do nosso convívio, aquele animal que está na natureza, ele é um ser vivo e tem um princípio inteligente. É o máximo que nós sabemos. É apenas aquela criança que na escola sabe que o coração bate para bombear o fogo, para bombear o sangue. É apenas isso que ela sabe. Não sabe a composição do sangue, não sabe a estrutura do coração, sabe que tem um coração. É como nós hoje sabemos que eles têm um princípio inteligente. Apenas isso. André colocou, né, para mim o ornitorrinco é o mais interessante pela sua complexidade, né? São tantos, né, André? A gente vai analisando cada um dos seres, analisando o seu sistema reprodutor, seu sistema o respiratório, tudo isso para nós é complexo. Cada um tem ali o seu animal de preferência, né? Eu, embora tenha ali uma certa aversão, né, as cobras me fascinam. Mas quando eu dou de cara com uma cobra, se dá aquela paralisia, né? Mas vamos lá. Faz parte do aprendizado, né? Vamos lá, continuando então para nós aqui. Mais uma vez, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Todas as arestas foram eliminadas. Aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível em face das leis físicas do globo. Então, mais uma vez, essa evolução celular, evolução biológica, dependia daquilo que o nosso planeta poderia oferecer. Em termos de composição, em termos de aquilo que nós conversamos, né? Umidade, pressão, temperatura, estrutura, alimentação, não podia evoluir além disso. Era o máximo que poderia oferecer. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências. Isso também tem... Cada frase, como nós vemos aqui, cada trechinho tem ali vale um comentário, né? Então, nessas experiências que foram feitas, nós percebemos que cada uma no seu tempo foi sendo eliminada. Então aquilo começou, várias espécies surgiram ao mesmo tempo, e aí então começaram a se adaptar, algumas foram sendo naturalmente eliminadas, outras evoluíram, porque, vamos dizer assim, são as espécies que vingaram para atingir aquele objetivo. Nós tivemos, por exemplo, né, na fase dos dinossauros, por que eles não evoluíram? Porque ali já não era o momento mais de evoluir. Se nós pensarmos dentro da espécie humanoide, que é o nosso caso, nós tivemos, por exemplo, desde o homem de Neandertal, tivemos ali o Homo sapiens. Então eram dois seres que eram primos, um desapareceu e o outro evoluiu. Nós não temos, por exemplo, quando nós falamos sobre espécies diferentes, de você pegar um pastor alemão dentro dos canídeos, né? Então você tem ali o pastor alemão e você tem um poodle, você tem um shih tzu. Então você tem espécies diferentes dentro daquele mesmo grupo, diferentemente do ser humano. O ser humano não tem espécies diferentes. Nós não podemos comparar espécies com raças diferentes. Mas todos nós somos seres humanos da mesma forma.
Então os animais são diferentes. Então nós percebemos que tudo isso foi se reduzindo cada vez mais, se tornando cada vez mais restrito, mais limitado, até chegar numa última espécie que é exatamente o topo dessa cadeia evolutiva. Então quando ele coloca para nós aqui os tipos adequados à Terra, foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências. É maravilhoso nós observarmos isso. Sol de Netuno, bom dia. A prova da intervenção das forças espirituais nesse vasto campo de operações é que enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas que lhe foram posteriores desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. Então nós encontramos, né, nessa parte muitos seres que foram desaparecendo, que hoje nós temos então os fósseis sendo ali registrados. Os dois, né, André? Não teve jeito, escorpião e barata prevaleceram, né? E nós temos também crustáceos que ainda são seres ainda desde as épocas primitivas, e quando fazem uma comparação com os fósseis que são encontrados hoje, principalmente nas regiões litorâneas, percebem uma semelhança muito grande. Não houve grandes transformações de lá para cá. Os antepassados do homem. O reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário, sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Olha a seleção natural aí. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas nessa imensa vastidão do proscênio da evolução anímica. Onde está Adão com sua queda no paraíso? Inutilmente nossos olhos procuram aflitos essas figuras lendárias, com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados da paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Examinada, porém, a questão nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. No período terciário a que nos reportamos, sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides no Plioceno inferior. Esses antropóides, antepassados do homem terrestre, e os ascendentes dos símios que ainda existem no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes, e daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e o chimpanzé da atualidade. Reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram, na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento, e o homem não escaparia a essa regra geral. A grande transição. Os antropóides das cavernas espalharam-se então aos grupos, pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as
influências do meio e formando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem no sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre esse tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil, são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus até fixarem no primata os característicos aproximados do homem do futuro. Os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição do corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida, sem que, na maioridade, elas se lembrem disso. Então, finalizando esse capítulo 2, o próximo aqui vai ser os raças adâmicas, né, falando sobre espíritos de ambientes mais desenvolvidos, né, vieram para cá, para o nosso mundo, né, na condição de anjos caídos. Então, quando nós falamos aqui sobre essa fase intermediária, é muito interessante porque hoje é bastante simples para nós vermos Emmanuel falando sobre esses seres, né, que são ali os pródromos das raças futuras, falam desses seres de braços alongados, cabeças com crânios, né, com formatos diferenciados, pelos mais espessos, né, começando ali a viverem naquela condição de bípedes. Então, quando Emmanuel diz para nós aqui em cima que, enquanto os nossos filósofos, né, falam, como é colocado aqui, deixa eu pegar o trechinho, reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. Então, porque essa ideia da descida da árvore é nós imaginarmos, por exemplo, os primatas que viviam em árvores e de repente eles começaram a descer das árvores utilizando ali, né, ou vivenciando um processo de transformação, passando então a viverem como bípedes, andando, né, sobre duas pernas, vivendo já, né, com o corpo alongado, principalmente quando eles tinham que observar ali a segurança, olhar sobre os arbustos, começaram a ficar em pé. Então, inicialmente, a ideia é que esses primatas evoluíram. E, na verdade, não foram os primatas que evoluíram. Foi um princípio inteligente que foi se transformando no mundo espiritual e reencarnando em espécies novas. Porque, do contrário, se nós imaginarmos que os primatas evoluíram, nós vamos imaginar que aquele chimpanzé que hoje se encontra na natureza, ele vai se tornar um ser humano. E não é assim, porque a espécie dos primatas continuará sendo uma espécie de primatas. Mas o princípio inteligente vai evoluir. Então, hoje, Emmanuel fala sobre esses seres intermediários entre esses primatas, no caso dos símios, por exemplo, e o homem. Todos aqueles seres intermediários que são encontrados, né, pelos paleontólogos, né, que encontram ali os seus fósseis. E aí então essas pesquisas mostram para nós esses seres intermediários. Mas na época de Kardec, quando nós estudamos sobre isso, nós temos, por exemplo, lá no livro A Gênese, quando ele traz para nós ali uma teoria, uma possibilidade, e ele deixa isso de uma forma bastante clara, falando sobre
a forma como o ser humano, ou melhor, o princípio inteligente evoluiu dos primatas para o ser humano. Ele falava, por exemplo, que seres mais desenvolvidos que os primatas, né, ou seja, esses princípios inteligentes já numa condição mais evoluída, reencarnavam entre os primatas para passarem por esse processo de transformação. E depois passaram então a encarnar como homens. E nós veremos que Kardec traz essa ideia em 1857, inicialmente no Livro dos Espíritos, depois lá em 68 no livro A Gênese, e nós vemos inclusive uma mudança de opinião de Kardec, porque 57 foi publicado o livro, 59 foi publicado A Origem das Espécies, por Darwin, e esse livro trouxe uma influência direta, como nós veremos aqui no Livro dos Espíritos, né, oportunamente a gente vai chegar nessa questão. Ele fala sobre essa mudança de opinião baseada nessa nova teoria trazida por Darwin. E depois, então, no livro A Gênese, ele procura trazer para nós uma ideia, uma possibilidade de como houve essa transformação. Os fósseis que hoje nós encontramos, que estão em museus, que estão sendo pesquisados, os desenhos, as gravuras, todas as pesquisas que foram feitas, hoje nós temos isso baseado em tudo aquilo que foi encontrado, principalmente do final do século XIX para cá. Quantas e quantas espécies foram então sendo descobertas, foram então alinhadas, classificadas, mostrando ali um processo de evolução. Mas Kardec, na sua época, ele não tinha esse conhecimento. Então ele baseava que entre o homem e o primata não havia ali aquele grupo intermediário. Era simplesmente um salto que se dava. Aí depois dos nossos tempos nós podemos acompanhar cada um dos seres, né? Inclusive muitos desenhos são feitos. Aquela montagem que mostra, né, o chimpanzé, depois vai mostrando ele ficando cada vez mais ereto, até chegar na condição do homem. Então hoje para nós é muito fácil isso, baseado no material que nós tínhamos, mas no século XIX isso era uma possibilidade. Inclusive quantas farsas foram encontradas, né? Porque homens apresentavam ali descobertas e diziam que aquilo era uma novidade. Aí depois faziam uma pesquisa e percebiam que aquilo nada mais era do que uma farsa. Era uma teoria mentirosa que ele apresentava apenas para poder ocupar um espaço ali na mídia da época. Então houve esse processo de evolução. Quando Emmanuel fala que houve então, né, esse ajuste das arestas, né, que foi então selecionado ali, foram selecionados os seres que melhor se adaptavam à realidade do nosso mundo, de acordo com a necessidade evolutiva de cada ser, nós percebemos que esses seres intermediários desapareceram. Os chimpanzés continuam existindo, os símios continuam existindo, o homem continua existindo. E cadê os seres intermediários? Eles desapareceram. Então, na verdade, nós temos ali que esses seres viveram aqui no nosso mundo quando ele estava numa condição de mundos primitivos. Kardec fala, né, sobre a evolução do mundo, né? Então, mundo de mundos primitivos, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo dos espíritos felizes e os mundos dos espíritos angelicais. Então, a gente fica se perguntando, né, onde será que nós encontramos o mundo primitivo? Basta nós voltarmos na história do nosso planeta que nós vamos encontrar que aqui também foi um mundo primitivo, desde a sua formação até o momento em que o ser, no caso o ser inteligente, né, o homem, como espírito já formado, começou a apresentar ali as condições necessárias para assumir as responsabilidades da sua escolha. Começou então a desfrutar do livre-arbítrio e começou também a responder pelas consequências do uso do livre-arbítrio. Ali começou o mundo de provas e expiações. Um pouco mais para frente, né, quando nós já estávamos nessa condição de responsabilidade. Mas quando nós voltamos no tempo, nós encontramos aqui o nosso planeta naquele princípio de formação, os primeiros seres se desenvolvendo, os seres mais complexos surgindo. Nós encontramos ali também os primeiros hominídeos que surgiram, né? Os hominídeos não são homens, mas são seres com aquela estrutura basilar do ser humano, do homem. Ele é bípede, tem 2 braços, tem 2 pernas, tem ali a cabeça bem formada, com uma semelhança muito grande, mas é um hominídeo, não alcançou a condição de homem ainda.
Todos esses seres, então, fizeram parte de um estágio de evolução desse princípio inteligente aqui no nosso mundo, naquela época em que o nosso mundo era o mundo de provas, o mundo primitivo. A partir do momento em que, sim, os espíritos chegaram à conclusão que essa estrutura que nós utilizamos hoje está muito bem adaptada aqui ao mundo que nós estamos vivendo. É hora de começar a fazer a faxina aqui no nosso planeta. E esses seres, então, foram naturalmente sendo eliminados, cada um em sua época, cada um em seu tempo. Lembrando que esse foi um processo que durou milhões de anos. Milhões de anos. Não foram milhares de anos. O ser mais antigo que nós encontramos aqui data de aproximadamente 4 milhões de anos. Então, olha o tempo que isso demorou. O tempo que esses trabalhadores foram observando, geração após geração. Cada um dos seres vivendo nesse local, naquele local. O nosso planeta passando por transformações geológicas importantes. Se lembram, né, estudando na escola, nós tínhamos a Pangeia, que era aquele grande continente unificado, e depois, então, com a deriva continental, nós começamos a perceber o afastamento das placas, e aí, então, os continentes foram se formando. Vimos ali, através das pesquisas, que os seres mais antigos que foram encontrados estavam exatamente no centro da Pangeia, que hoje onde é a África. Aí esses grupos começaram a se espalhar, começaram a povoar o nosso ambiente, apresentando características semelhantes, embora adaptados a cada um à sua região, alguns em ambientes mais quentes, outros em ambientes mais frios. Aqueles seres intermediários então desapareceram. Então aquilo que Kardec na sua época não encontrou, pelo fato de não ter essa pesquisa à disposição para elaborar a sua teoria, nós temos aqui fartamente. Continuamos, né, sempre pesquisando, conhecendo novos seres, tentando, né, através da arqueologia, da antropologia, entender exatamente qual foi o caminho que cada grupo seguiu, como o nosso mundo foi povoado, né. Recentemente, mês passado, tivemos ali uma pesquisa em que fizeram um teste genético com espécies aqui do nosso planeta, aqui do nosso continente, aqui da América do Sul, né, dessa parte do nosso continente, da América do Sul, e aí então pesquisaram, viram que a genética daqui se assemelha muito a povos da Indonésia, da Polinésia, lá perto da Austrália, sendo que a teoria inicial era que o homem tinha seguido um caminho lá pelo norte da África, passando pela Ásia, chegando ali na parte da China, da Rússia, atravessando lá em cima, né, o Estreito de Bering, lá no alto, no Alasca, e depois ele foi descendo, povoando toda a América. E de repente eles acharam uma semelhança genética entre a Austrália e a América do Sul. E aí apresentaram a teoria de que muitos daqueles indivíduos vinham de barco aqui por baixo. Então, a cada dia a gente vai ter uma descoberta nova, entendendo qual foi o comportamento do ser humano durante esse período, desde a sua alimentação, desde o seu modo de viver, os seus hábitos, a forma como ele se deslocou, tudo isso fazendo parte dessa grande beleza que foi o povoamento do nosso planeta. Então, nesse nosso estudo de hoje, para nós concluirmos aqui, já fechamos, né, o nosso tema, nós então estamos estudando os 3 reinos. Lembrando que esse 4º reino, como Kardec propõe, era exatamente do homem. Os 3 reinos, né? O mineral, o vegetal e o animal. E o homem formando um 4º reino. Só que agora, né, recentemente, né, aliás, de um bom tempo para cá, de algumas décadas para cá, ou de alguns poucos séculos para cá, nós temos já uma classificação muito mais complexa, pelo fato de nós já termos desenvolvido técnicas que nos permitiram fazer um estudo genético, um estudo mais aprofundado dos seres. Então nós fizemos uma outra classificação. Mas ainda assim, quando nós estudamos apenas anatomicamente, apenas biologicamente esses seres, nós temos ali as respostas que vão chegando para nós. Mas falta exatamente, que é aquilo que a doutrina espírita nos proporciona, estudarmos a partir da perspectiva espiritual esses seres. De que forma que eles evoluíram? Como eles surgiram? Como foi a manipulação? Qual é exatamente o grau de razão que esses seres têm? São inteligentes? Não são inteligentes? Eles têm livre-arbítrio? Eles têm ali, são dotados de
de capacidade de escolha? Porque nós convivemos com esses seres primitivos hoje e nós nos perguntamos, né, o que será que se passa na mente de um animal? Qual é exatamente o seu propósito existencial? Aí então a doutrina espírita nos abre essas cortinas, né, nos abre essas cortinas, para que nós então comecemos a analisar agora por uma outra perspectiva. Então tudo aquilo que a nossa ciência hoje pode proporcionar, o que é muito mais fácil para ela, né? Vários pesquisadores em várias partes do mundo com várias teorias, e a doutrina espírita é a única que tem a possibilidade, a preocupação de estudar isso de uma perspectiva espiritual. Por isso essa demora, essa morosidade para entendermos essa realidade do espírito. Porque enquanto a biologia e as demais ciências vão se juntando para estudar esse aspecto físico, nós ficamos então na parte espiritual ainda, né, muito aquém daquilo que nós gostaríamos. Mas, como lembra, né, Gandhi, se eu não me engano, para toda viagem, né, toda viagem começa com o primeiro passo. Então a doutrina espírita deu o primeiro passo para analisar exatamente esse princípio inteligente, desde a sua forma mais primitiva até a sua forma mais complexa. E estamos aqui agora estudando. Então, analisando toda essa trajetória, todo esse caminho, desde os primeiros seres que se desenvolveram lá como seres unicelulares até nós, vimos ali então uma longa trajetória. E a pergunta que nós ficamos é de que forma que tudo isso se encadeia? Porque analisar um princípio vital é uma coisa, analisarmos um ser inteligente é outra. E é aí que surge para nós esse grande desafio. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, como eu falei para vocês, nós vamos estudar então aqui no Livro dos Espíritos esse capítulo, mas como nós estamos aí quase entrando em recesso, no nosso próximo encontro nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho de Wallace e o trabalho de Darwin, para falarmos sobre essas pesquisas que falam sobre a evolução desses seres. E aí então, no retorno do nosso recesso, no dia 7 de janeiro, nós então começaremos o estudo propriamente dito do Livro dos Espíritos, já tendo por base inicialmente essa trajetória, esse trabalho espiritual que Emmanuel descreve para nós, e o caso de Darwin e Wallace, que trouxeram para nós teorias importantes sobre a evolução das espécies e a forma como isso interferiu no trabalho de Kardec, falando sobre a evolução dos seres e falando também sobre a própria evolução dos princípios inteligentes que habitavam cada um desses reinos, ou cada um desses grupos, mais fácil de nós compreendermos. Então, no nosso próximo encontro, falaremos um pouquinho sobre o trabalho de Darwin, para nos ajudar nesse melhor entendimento. Como eu falei para vocês, a gente ia fazer esse estudo com bastante cuidado, porque como ele tem pouca informação aqui no nosso Livro dos Espíritos, mas é um assunto hoje muito presente na vida de todos, né? Afinal de contas, nós nos relacionamos com os animais de uma forma muito mais intensa do que no passado, principalmente no que diz respeito aos animais de estimação. Nunca nós tivemos tanta proximidade com os animais como tivemos agora. Aliás, é uma aproximação até bastante perigosa, né? A ponto de nós encontrarmos seres humanos substituindo seres humanos por animais porque acham que é uma convivência mais saudável. Então tudo isso precisa ser analisado com cuidado, né, das mais variadas áreas de estudos, né? Então, é sempre importante. O estudo tem essa fonte, né, Andréa? Porque se nós ficarmos presos apenas naquilo, por exemplo, quando Kardec trouxe para nós essa informação, ele tinha ali as suas fontes de informação, baseada naquele período. Hoje nós temos muito mais informações e nós temos que ampliar cada vez mais esse nosso campo de visão para poder abarcar tudo aquilo que diz respeito àquele tema. Senão ficamos. Não é nem essa questão de ser radicais ou bitolado, mas é uma questão de nós ficarmos ainda presos na ignorância, de nós realmente não conhecermos. E aí daí nós partimos para os desequilíbrios, que vem exatamente esse radicalismo, né, ou até mesmo esse comportamento equivocado que nós encontramos hoje. A nossa relação com os animais é uma relação ainda bastante triste. Nos tempos atuais nós temos visto aí quantos
quantas notícias, né, de sofrimentos de animais provocados pelos homens, mas temos visto também quantos homens têm trabalhado em benefício dos animais. Então, inicialmente nós vamos agindo instintivamente. Alguns agem de uma forma primitiva, porque o primitivismo está dentro dele. Outros agem de uma forma mais fraterna, mais solidária, porque esse princípio está dentro dele. Mas a gente percebe que não existe a razão por que agir dessa forma. Alguns entendem, não, porque eles também são seres vivos, eles também merecem toda a nossa atenção, merecem todo o nosso cuidado e tudo mais. Mas se a gente consegue transcender essas barreiras do mundo físico e começar a olhar isso por uma perspectiva espiritual, nós acabamos nos tornando muito mais ativos nesse trabalho, nesse processo, né? Entendo que na ignorância você tem a oportunidade de aprender, mas o bitolado já aprendeu e não aceita, né? Então vai ter que desaprender para depois aprender de novo, né? Essa é uma consequência, né? Aquele que é radical, aquele que é mais bitolado, é uma consequência desse mau aprendizado. E quando nós temos uma visão mais clara dessa realidade, tudo isso então vai se transformando, felizmente para todos nós. Só um instantinho, deixa eu só dar um clique aqui. Um pouquinho só. Pronto. Muito bem, então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Mais uma vez